Olá, professor Luiz Rezende. Eu vou começar agora nessa aula a fazer uma comparação que eu comecei a fazer nas aulas anteriores, mas dessa vez eu vou qualificando, né? Dessa vez eu vou pontuando para você os elementos mais importantes, os elementos centrais que diferem processos e projetos. E por que eu resolvi gravar essa aula? Por que nós temos esse tópico? Porque as bancas organizadoras, elas brincam muito com isso, elas flertam muito com isso. As bancas organizadoras, elas sempre trabalham de uma forma meio maldosa, de uma forma meio sacana, a diferença entre processos e projetos. Já falei para você, vale a pena repetir. É possível que uma organização ela tenha projetos executados, atendimento ao público, operação policial, né, estruturação de processos e a rotina, né, de processos de primeira instância, segunda instância, instância superior. E você pode ter uma organização completamente desestruturada do ponto de vista administrativo, que ela tenha projetos executados, porque na verdade qualquer organização, qualquer empresa, na verdade, qualquer organização pública e privada, seja ela uma fábrica que produz alguma coisa, ou uma empresa de serviços que presta serviço, qualquer prestação de serviço ou execução de alguma coisa, você está executando, né? Ou executa um atendimento, uma prestação de serviço, ou executa o processo produtivo. Mas é muito comum em organizações que não são muito estruturadas, você ter projetos executados sem processo. Eu dava aula um tempo, e aí não existe mais empresa, nem é da área do concurso, então não tem problema, vale como exemplo. Óbvio que eu não vou citar. Eu gravava para pós-graduação, e a empresa, ela não tinha. Na verdade, a única coisa que eles diziam é o seguinte: grave o conteúdo tal. Então eu chegava nos estúdios e o tempo era eu que determinava, as rotinas de gravações eram eu que determinava, ou seja, tudo era eu que determinava, inclusive o slide que eu utilizava. Não tinha nem máscara, nem camisa, nem nada. Então, esse curso ele tinha um grande aporte financeiro, mas um dos motivos que fizeram ele ter que sair do mercado foi porque não tinha processo, não tinha rotina. Então você tem que ter um curso, você tem que ter uma cara. É igual o QC. Você tem professores com estilos diferentes, com métodos e abordagens diferentes de aula, mas nós temos o mesmo perfil, né? Nós temos a mesma cara, nós temos o mesmo padrão, o mesmo estilo de desenvolver as atividades profissionais. Então isso é estrutural e é fundamental. Você precisa necessariamente de alguma regra, você precisa necessariamente de um processo para que você tenha projetos executados com uma certa lógica. Então, por exemplo, aqui no QC você sente que tem um processo, né? Você sente que tem um padrão, alguns professores usam aqui o logotipo, outros não, alguns gravam sem a camisa, outros com a camisa, mas é exatamente isso, né? É exatamente essa questão. Você tem um método, né? Os slides são todos iguais. E quando a gente fala de processo, a gente fala inclusive em processo de layout, em processo de identidade visual. Então vamos lá, vamos para essa comparação que é estrutural e fundamental, super importante. Bom, eu vou sempre comparando, tá bom? Eu vou fazendo um ping-pong, porque esse ping-pongzinho que a gente faz, ele é super importante e ajuda bastante. Processos são rotinas. Então, a forma que eu leciono é um processo. Você saber dirigir é uma rotina. Você sabe como ligar o carro, pôr no drive ou pôr na primeira marcha, sair, embreagem ou não, dependendo se o carro for automático ou mecânico. Retrovisorzinho é importante, e por aí vai, né? Seta, que também é importante. Você conhece a rotina de dirigir. Eu conheço a minha rotina de gravação. Então, isso são processos. Bom, os processos, né, afinal de contas, como eu disse, essas rotinas, os processos, eles são sempre, invariavelmente, né, atemporais. Você não desaprende a dirigir. Você pode ficar muito tempo sem dirigir. Você pode perder a prática de dirigir. Mas você não vai desaprender a dirigir. Você não vai esquecer como dirige. Né? Você lembra? É igual andar de bicicleta. Você pode não andar de bicicleta há 1 milhão de anos e estar enferrujado. Mas você vai lá e anda. O Michael Jordan,
Ele parou 3 anos, né? Aí começou a treinar para voltar a jogar. Ele jogou pelo Washington Wizards, que ele era um dos sócios. E o cara fez 50 pontos em vários jogos da temporada, mesmo acabando de voltar, porque afinal de contas ele não tinha esquecido o processo, a forma. Tinha o desgaste do tempo, etc, etc, etc. Não era mais o Super Jordan do Bulls, mas ainda tinha uma linhazinha para queimar. Então, processos são atemporais. Você não esquece de. Eu não esqueço de lecionar, uma pessoa não esquece de. Uma pessoa não esquece de saber dirigir. Já projetos são eventos, né? Projetos não são rotinas. E esses eventos que são os projetos, essa aula que você está assistindo nesse momento é um projeto. O edital aberto e tudo que decorre do edital aberto é um projeto. Então, um show é um projeto, uma peça de teatro, um filme no cinema, tudo isso são projetos. E projetos são eventos e eventos têm prazo. Né? Nenhum projeto é para sempre. Mas eu tenho um projeto de começar a fazer dieta. Não, aí é uma promessa que você fez para você mesmo e você não cumpre. Sempre que eu começo a executar um projeto, ele tem início, meio e fim. Por essa razão, ao contrário de processos que são rotinas atemporais, não tem prazo para término, por exemplo, já os projetos eles são temporais, tem sempre, invariavelmente, prazo estabelecido. Processos são implementados. Eu vou implementar por exemplo, eu não tinha home studio. Não tinha. Eu trabalhava em empresas que tinham um estúdio ou tinham sala de aula presencial. Eu ia lá e lecionava, eu ia lá e dava aula, normal, sem segredo nenhum. Aí, quando vem a pandemia, a vida me obrigou a mudar e montar o home studio, o que acabou sendo positivo, porque estou aqui, apesar do Grupo Edux ter estúdio, né, na cidade que eu moro, em São Paulo, tem uma baita sede gigantesca, com vários estúdios, eu posso gravar de casa, para customizar o tempo. Assim como todos os meus colegas, a maioria, né? Alguns gravam estúdio, assim como os meus colegas. Então eu implemento, né? Então eu tive que implementar, porque eu chegava no estúdio, meu irmão, igual um cirurgião que chega para uma cirurgia, neurocirurgião, né? Ele chega com as mãozinhas para cima, tem gente que põe a luva nele, tem gente que limpa o suorzinho, tem os instrumentalistas que já dão lá os instrumentos cirúrgicos na mão dele. Eu chegava e gravava, que não, você tem que preparar a estrutura, você tem que garantir a estrutura, você tem que etc, 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 porque a estrutura você é o responsável, né? Então eu implementei uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de gravar, são as aulas em estúdio. Já projetos não são implementados, projetos são executados. Você percebeu que não está alinhado, né, as duas colunas. Acontece, falhas técnicas. Agora que eu vi. Não pincelei a distância entre as linhas. Projetos são executados, essa aula está sendo executada, um jogo é executado, a execução ela é vinculada a projetos. Processos são plurais. A forma que eu leciono permite que eu lecione várias aulas. A forma que eu dirijo permite que eu dirija várias vezes. Já projetos são singulares, por isso que processos são plurais. Já projetos são singulares. Um projeto, isso é importantíssimo. Isso é uma das coisas que as bancas organizadoras mais enchem, com todo respeito, mais enchem o saco nas provas. Projetos são singulares. Não existe um projeto com dois objetivos. Se você tem dois objetivos, você tem dois projetos. E você não pode ter dois projetos, né? Ou você tem um projeto ou tem outro. Então essa característica da singularidade é do projeto. Um projeto é um objetivo. E por fim, processos têm apenas refinamento. Já projetos, eles têm refinamento e também podem sofrer o chamado método da folha em branco, que é a reengenharia. O refinamento, ele representa você fazer pequenas correções, você fazer pequenos ajustes, você fazer pequenos acertos. Esses são os refinamentos. Já projetos, eles são refinados, sofrem pequenos ajustes, mas eles também podem ser objeto de reengenharia. E o que é, num projeto, a reengenharia? É justamente você zerar o projeto. Ixi, o que eu, no serviço público, já tive de projeto zerado. Projeto que a gente cancelou e passou para frente.
Então os projetos eles são sempre podem ser alvo de reengenharia, que é zerar, você não continuar o projeto. Portanto, esses são os elementos vinculados a projetos, os elementos vinculados a processos em comparação. Essa pegadinha, essa comparação cai absurdamente em prova. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença na minha aula, muito obrigado pela sua paciência em assistir aqui, mesmo que seja uma pílula, né, um vídeo mais curto, até o final. Abraços, força e honra, até a próxima.